Todo mundo prestando atenção. Mas, aparentemente, parece que estão tristes, porque a gente cumprimenta os irmãos e os irmãos estão... Tem alguém cansado aí hoje? Então, vamos fingir que não houve cumprimento. Vou comentar novamente. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, melhorou. Obrigado. Meus irmãos, motivo de alegria estar novamente aqui com vocês para podermos conversarmos e aprendermos juntos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje é um dia especial, não é verdade? Que dia é hoje? Alguém sabe? É domingo, né? Quem é pai? Levanta a mão. Muitos são. Aí aqueles que não são ainda é porque ainda vão ser. Tenham paciência. Na hora certa vai chegar. Aí o sossego acabou-se, né? Eu me lembro quando minha esposa ficou grávida da Sofia, primeira filha. Tinha um colega no trabalho que ele me falou uma coisa, que eu alegre, porque a esposa estava grávida. Ele disse, aproveita o que tu tem para dormir agora. Porque depois que nascer, tu nunca mais vai dormir direito. Eu digo, mas como assim? Ele disse, porque quando for pequena, tu vai ajudar a tua esposa a cuidar. E quando ela crescer, sempre que ela estiver fazendo alguma coisa, quando ela sair, tu vai estar preocupado. Porque nunca mais vai ser o mesmo sono enquanto tu tiver filho. E é verdade. Depois que os filhos nascem, né, as preocupações aumentam, tudo aumenta, o preço das coisas aumenta e a gente vai indo, né? Então, meus irmãos, como venho falando, hoje é o dia dos pais, né? O dia o quê? Uma data para honrar, para agradecer e para refletir sobre o papel dos pais na nossa vida, na vida dos seus filhos. Esse é um papel fundamental. E não há história mais rica na Bíblia dessa experiência do que a história bem conhecida do quê? Do filho pródigo, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler hoje um texto longo. Lucas 15, do capítulo 11 ao 32. Quem estiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, pode, né, abrir. Mas também vamos passar aqui no telão aí para ajudar aqueles que esqueceram a Bíblia em casa às vezes, né? Acontece. É um texto longo. Quem sabe um domingo a gente ainda lê ainda o Salmo 119, que aí é só ler o Salmo, terminou a pregação. Então vamos lá, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Como é um texto longo, e eu gosto de, sempre que os irmãos estejam participando junto, que tal nós fazermos uma leitura de forma responsiva? Eu vou ler o 11, vocês leem o 12 e assim sucessivamente até nós encerrarmos esse trecho. Então vamos lá, capítulo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Cadê? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E tomando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. 32. Amém. Grandiosa é a palavra de Deus, e poderosa nos seus preceitos e nos seus efeitos. Nós acabamos de ver aqui uma parábola onde Jesus nos conta a história de um pai com 2 filhos. Um decidiu sair de casa, o mais novo, e o outro fica. Mas esse que também fica, também carrega as suas próprias rebeliões. Porém, nesse momento, no dia de hoje, o dono da história não são os filhos. Nós vamos hoje falar sobre a atitude desse pai. Precisamente nós vamos falar de 4 atitudes tomadas pelo pai nessa história. Nós vamos ver como o pai, que geralmente como o homem age, o homem é muito racional, mas o pai não agiu somente com a razão, mas agiu também o quê? Com o coração nas suas decisões. E como o pai trata aqui o seu filho, nós tiraremos como exemplo como tem que ser o nosso tratamento com os nossos filhos e como também o Senhor nos trata como filhos. E a primeira atitude tomada por esse pai, atitude 1. Aquele pai é um pai que respeita a escolha dos filhos. Um pai que respeitou a escolha do seu filho. E assim mesmo, Deus faz conosco. Apesar de alguns dizerem que não existe livre-arbítrio, mas você tem o direito de escolha do que você quer fazer. Nós vemos isso nos versículos 12 e 13, do mesmo trecho que nós lemos. O que é que diz o 12 e 13? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Provavelmente, quando aquele filho foi embora, ele não tinha mais intenção de voltar para a casa do seu pai, não tinha mais intenção de voltar para a sua terra. E o pai poderia ter feito o que com ele, quando ele pediu que fosse repartida a sua herança, sendo que o pai ainda estava vivo? O pai poderia ter dito não, não é verdade? Não vou lhe dar nada, eu estou aqui vivo, estou cuidando de tudo, cuida de fazer teu trabalho e vai vivendo. Né? O pai também poderia ter o quê? Segurado o filho à força, dizer, não, meu filho não vai, não faz isso, fica aqui comigo. Mas o que é que ele fez, o pai? Ele respeitou a vontade do filho. Né? E isso nos mostra o quê?
Isso nos ensina que uma das partes de ser pai é o quê? É deixar nossos filhos, muitas vezes, tomarem as suas próprias decisões. Muitas vezes nós queremos criar nossos filhos numa redoma, para que não vejam como é a vida fora. Quantos de nós nos dizem assim, não dizem assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei? Quantos pais já falaram isso? Tem algum pai que nunca disse isso? Todo pai, todo aquele que tem um filho diz assim, não, meu filho nunca vai passar pelo que eu passei. Mas o caráter que você tem hoje, o caráter cristão, formado por Deus, também vem de tudo aquilo que você passou quando você era mais novo, quando você era criança. Daquela sandália que você usou com preguinho, daquela roupa que você ganhou do seu irmão mais velho, que ele usou, e depois passou para você, ou do seu primo, ou do seu tio. Eu, como tinha muitos tios, eu ganhava muita roupa deles, né? Eles enjoavam de usar, ficava velha para eles, vinha para mim. Só do pastor, que nunca deu, acho que só uma sandália dele que uma vez eu ganhei. Porque com o tempo eu consegui. Mas continuando. Nós, como pais, temos que também deixar nossos filhos tomarem suas próprias decisões. Mesmo que nós saibamos que aquela decisão não é certa, que aquela decisão pode machucar, mas nós devemos deixar que ele, algumas vezes, arque com algumas consequências dos seus atos, para que eles venham aprender. Porque o nosso Pai não deixa que nós tomemos a nossa decisão. Ninguém é preso. Você está aqui na igreja hoje, graças a Deus, mas ninguém está preso aí no banco colado, dizendo que não possa sair. Chegar com o pastor ele aqui e dizer, pastor, muito obrigado, mas a partir de hoje eu não venho mais, não é verdade, pastor? Ninguém é colado. Mas você tem que estar preparado o quê? Para o resultado das suas decisões. E assim nós devemos agir com nossos filhos. Algumas vezes nós estamos vendo, estamos falando, não faça. Mas ele quer fazer. Então você diz, então vá lá e faça. Deixa que ele tome a sua decisão. Nós como pais, até como mães, nós temos algumas que são mães e os pais já se partiram, já se foram. Mas você como responsável por aquela vida, você o quê? Aconselha, você explica, você fala, você ora, que é a principal coisa. Quantos aqui oram por seus filhos? Levante a mão. Diariamente. Essa é uma das nossas obrigações. Eu não digo nem que é uma obrigação, você que é pai, você que é mãe, orar diariamente pelos seus filhos. Não só pelos seus filhos, mas também pela sua família, pela sua igreja, pelo seu pastor e por todos aqueles que o cercam. Você pode dizer, é muita gente, mas o Senhor sabe. Então, meus irmãos, pais de verdade ensinam, aconselham, oram, mas também deixam seus filhos irem. Nem sempre é fácil. Nós temos o exemplo do nosso pastor, está com as suas duas filhas, mora em outro estado. É fácil, pastor? Ele quer dizer porque ele quer ser durão, mas ele gaguejou, tutibiou, quis ajudar os outros, mas quem tem filhos em outro estado sabe que é difícil, mas muitas vezes nós temos que deixá-los ir, preparados para o mundo, mas deixamos ir, assim como fez o pai dessa parábola. Ele deixou, tudo bem, você quer a sua parte, entregou a parte e deixou o filho. Pode ir. Vai, pode ir. Então, o primeiro passo, nós temos que ser pais, assim como o Senhor faz conosco, que respeita a escolha dos filhos. E os filhos têm que estar preparados para as consequências dos seus atos. Segunda atitude. Cadê? Aquele homem foi um pai que esperou com confiança. Ele deixou o filho ir. Mesmo sabendo que o filho tomaria decisões erradas. Mas ele teve confiança. Ele sabe
que se ele voltar para casa, ele vai ter um amparo aqui meu, né? Vai ter um amparo como pai. Versículo 20 diz o quê? Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Nós vemos aqui, quando aquele filho saiu de casa, o pai não foi, não seguiu ele. O pai não mandou ir atrás dele. O pai deixou ele ir. Mas o que o pai fez? Ficou à porta. E quando nós olhamos para este versículo, quando nós analisamos ele mais profundamente, o que diz? Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, quando ainda estava longe. Quer dizer, com certeza, aquele pai todos os dias estava ali na porta da sua casa, esperando o retorno do seu filho. Aquele pai, naquele momento, mesmo o filho indo embora, ele não fechou o seu coração, ele poderia ter ficado chateado, tá bom, vai embora, vai, deixei você ir, agora acabou, não me procure mais. Tem muitos pais que fazem isso. Quantos aqui talvez já não ouviram dos seus pais ou daquele que é responsável, quer ir embora, vai, mas saiba que depois que vai, não volta mais. Mas nós vemos aqui o exemplo desse homem, o que ele diz? O que ele fez? Viu o filho ao longe, estava ali esperando, nunca fechou seu coração, nunca desistiu daquele filho, mesmo não indo atrás dele, ele não desistiu daquele filho. Se aquele filho retornasse, seria recebido novamente na casa do seu pai. Assim mesmo Deus faz conosco, Ele não vai atrás de nós, mas se você decide voltar para o Senhor, Ele está disposto a te receber. Não importa o que aconteça na sua caminhada. Se você decide voltar novamente para o Senhor, se você se afastou e decide voltar, o Senhor também está de braços abertos te esperando, assim como esse pai. Nós temos hoje muitos pais que vivem esse sentimento. Filhos distantes, que seguem caminhos diferentes, mas ainda estão com o coração aberto, esperando, pois nunca perdem a esperança. E é muito interessante ver isso. Quando nós vamos na Bíblia, nós vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Um dos mandamentos diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe, porque este é o mandamento, para que tudo te vá bem. Quando nós vamos lá em Efésios, capítulo 6, nos versículos 2 e 4, nós temos a confirmação. Quer dizer, é um mandamento extremamente importante. Quando a Bíblia fala que o filho deve honrar o pai e a mãe, ele não especifica uma idade. Ele só diz, só manda honrar. Independente de você ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, da idade do pastor, a partir dos 70. Irmão Ezequias. Mas a Bíblia manda, enquanto seus pais estiverem vivos, você deve honrá-los. O homem não, o homem acha assim, agora eu sou maior de idade, eu mando na minha vida. Não é assim que a maioria dos homens fala, né? Tem mães aí que já ouviram isso. Não, agora eu sou maior de idade, eu mando em mim. Mas a Bíblia fala o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Não especifica uma idade. Claro que não estou dizendo que você vai estar obedecendo seu pai e sua mãe ali daquele jeito como era criança. Depois você tem sua família, você tem os seus filhos. Mas a honra, o que é honrar? Vocês sabem o que é honrar? Quando honrar o pai e a mãe, é o quê? É respeitar, é tratar bem, é cuidar, principalmente isso. Você, quando era criança, seu pai e sua mãe cuidaram de você. Quando você cresceu,
muda. Você que passa a cuidar dos seus pais. Então, você que é pai, e mesmo aquele que ainda não é pai, com certeza você é filho. Aí você vai dizer, não, mas quem me criou foi minha avó, foi meu tio. Mas teve a responsabilidade com você, cuidou de você. Alguns podem dizer assim, mas eu tive uma experiência muito triste na minha infância, mas hoje tem alguém que cuida de você. E esse é o nosso Senhor Deus. Ele está disposto a pagar toda a mágoa que tiver no seu coração. Continuando, meus irmãos. Terceira atitude. Nós vemos ali um pai que corre, que abraça, que perdoa. Parte B do versículo 20. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Talvez naquele momento, o normal, principalmente nos dias de hoje, seria o pai ficar o quê? Ficar furioso. Não dei sua parte, você foi embora, quis ir embora, agora está voltando aqui. Ou, se não fosse um pai tão, com os nervos aflorados, talvez tivesse ficado o quê? Decepcionado com o filho. Porque quando ele viu o filho voltando, pela atitude do filho, pela forma como o filho se vestia, com certeza ele percebeu que o filho havia perdido todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha levado. Mas aquele homem, aquele pai teve o quê? Uma atitude totalmente diferente. Meus irmãos, tente imaginar uma das atitudes mais lindas que nós podemos ver na Bíblia. Você já imaginou Deus correndo para abraçar um filho que volta perdido? Se você tem se afastado dos caminhos do Senhor, venha que Ele está de braços abertos para lhe receber. No momento que Ele receber, não vai haver cobrança, não vai haver acusação, vai haver o quê? Um abraço de Deus, vai haver festa. Porque é dessa forma que o Senhor faz conosco. Se você é pai, ou se você ainda é filho, Deus está pronto para fazer como este pai e correr até você e te dar um abraço, te envolver com um abraço. E você que é pai, aprenda com esse exemplo. Quando o filho volta, não vá logo de primeira julgar, não vá logo de primeira criticar, não vá brigar, mas primeiro receba, o acalme, mostre que você o ama, mostre que seu amor não se encerrou, receba ele e depois você vai e conversa, porque ele vai ter ciência de tudo o que ele fez, de todas as consequências daquilo que foi feito por ele. Quantos filhos talvez ainda estão na rua e não voltam para os seus lares porque tem medo das consequências, tem medo da reação da sua família? Se você sair na rua à noite, for ali para a área do centro, tentar levar um pouco da palavra de Deus, talvez levar uma ajuda, você ouve a história daquelas pessoas. E ali nós vemos muitos filhos que falam, meus pais estão em casa, eu deixei minha casa por causa das drogas, por causa das coisas que eu fiz, e hoje minha mãe chora, meu pai chora, e eu me arrependo das atitudes que cometi, mas não tem força,
para largar o pecado. Não tem força. Precisa, às vezes, de um empurrão. Irmão, vamos lá, meu irmão, vamos lá. Não, mas eu não quero voltar para casa porque eu já fiz isso. Meus pais não vão mais me receber. Você que é pai, você que é mãe, deixe sempre a porta aberta. Diga, meu filho, você está indo, mas a casa do seu pai está aqui. Se precisar voltar, volte. Quando eu decidi morar sozinho, meu pai falou assim para mim. Eu moro em outra cidade, disse, se tu morar aqui comigo, tu come do que eu comer e veste do que eu vestir. Mas se tu for morar em outra cidade, infelizmente eu não tenho como te ajudar. Me avisou. E eu decidi que não, pai. Fica aí, eu vou viver minha vida. Não foi fácil, não vou dizer para vocês, é 1000 maravilhas. Não é fácil. Quem já morou só, quem teve que se virar só, o pastor Josafá, quando saiu cedo da escola de sargento, foi viver uma vida. Vários outros que foram viver suas vidas, sabem que é difícil. Mas graças a Deus, o Senhor sempre, apesar de alguns deslizes, sempre conseguiu me manter um pouco no caminho, né? A gente dá algumas derrapadas para a direita, para a esquerda, mas sempre volta para o caminho do Senhor e conseguimos ir em frente e continuar empeitado. E hoje, graças a Deus, eu posso estar num púlpito pregando a palavra, né, falando daquilo que Deus fez na minha vida e também está disposto a fazer na vida de cada um. Continuando, meus irmãos. Quarta e última parte desta passagem. Nós vemos aqui aquele homem. Nós vimos todo o amor que ele fez com o filho que retornou para casa. Mas nós vemos o quê? Aquele pai é um pai que ama ambos os filhos. Nós vemos ele falando com ambos os seus filhos. Versículo 28 ao 31 diz o seguinte: mas ele se indignou, está falando do filho mais velho, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Nós vemos o quê? Aqui o filho mais velho. E muitas vezes, nós tomamos a atitude igual a dos filhos mais velhos. Nós vemos nossos irmãos se afastando dos caminhos do Senhor. Nós vemos Deus deixando como pai. E quando aquele irmão volta para a igreja, em vez de nós nos alegrarmos com o seu retorno, nós começamos a apontar. Lá e vem. Estava lá no mundo e agora está aqui na igreja de novo. Não é verdade? Nós acabamos agindo como o irmão do filho pródigo, somente com acusações. E muitas vezes agimos também como o irmão do filho pródigo, como o irmão mais velho, em vez de vivermos a vontade de Deus. O que foi que o pai disse para ele? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E muitas vezes a gente pega a vida na igreja como uma obrigação, como um fardo, como um escravo, como um peso, e não usufruímos o quê? Daquilo que Deus tem para nós. Quando ele fala aqui para o pai: tu mataste o bezerro cevado e nunca deste um cabrito para mim. Por que ele não deu o cabrito para o filho? Porque o filho não precisava pedir do pai que desse, ele poderia pegar e fazer. Porque ele era o dono de tudo aquilo que o pai tinha. E muitas vezes nós ficamos agindo como esse homem, somente com peso. Eu vou para a igreja, mas eu estou cansado. Eu tomo conta dos carros aí na frente e já estou cansado, né? Cadê o Odilon? Carrego água, né? Mas eu estou cansado. Graças a Deus ele não faz isso. Graças a Deus que os irmãos não são assim. Mas tem muitos que são.
fazem a obra de Deus com obrigação e deixam de usufruir. E o Senhor está falando para ti nessa noite: tudo que é meu é teu. O Senhor diz para ti: tu sempre está comigo. Então, se alegra também com o retorno do teu irmão. Abraça também o teu irmão. Porque estava morto e o quê? E reviveu. Mas não, o filho mais velho ficou o quê? Surpreso. Ficou com ciúme. Ficou irritado com o perdão do pai. Por quê? Porque ele viu apenas o pecado. Não viu o arrependimento do irmão. Nós vemos aqui, o pai não amou somente o que voltou, mas também ama aquele que ficou. E assim mesmo o Senhor age com nós. Ele nos ama. Ele se alegra com o retorno do que estava perdido, mas Ele também nos ama. E Ele diz para você: meu filho, tudo que é meu é teu. Usufrui daquilo que o Senhor tem te dado. Mas aí você vai dizer: mas pastor, eu estou sem dinheiro no meu bolso, mas tem fôlego de vida, mas tem força, mas tem saúde. Quantos aqui de vocês vão aos hospitais fazer visita? Acho que são poucos aqui. Pastor Mário é quem sempre ia. Pergunte dele como é que é lá. Você encontra pessoas em diversas situações. E eu tenho certeza que a grande maioria gostaria de dizer assim, você chega lá para dizer: eu estou sem dinheiro, estou sem nada, vou voltar andando para casa. Ele ia dizer: eu quero trocar contigo, eu volto andando para casa, mas eu não quero estar deitado aqui nessa cama. Então, meu irmão, usufrua daquilo que Deus tem te dado. Não deixe que a bênção venha passar de você. Não haja como o irmão do filho pródigo, que apenas olhou a dificuldade, apenas olhou o pecado e esqueceu do perdão do seu irmão. Abrace o seu irmão. E você, filho, abrace seu pai. Ali, aquele pai soube o quê? Lidar com 2 corações. E cada coração de cada filho estava de um jeito. Um pai de verdade tem amor para todos os seus filhos, mesmo com aqueles filhos que são mais difíceis de lidar. E nenhum filho deve competir pelo amor do pai. Nenhum pai deve deixar de amar os seus filhos com igualdade, porque o amor de Deus é por completo. Meus irmãos, e para concluir, nós vemos aqui que essa parábola é, acima de tudo, uma história que fala o quê? Do coração de Deus como pai. Um pai que dá liberdade, mas não abandona. É um pai que espera, não desiste, abraça, não acusa, ama, mesmo quando não é compreendido. As acusações, a palavra de Deus diz: quem é o acusador? Deus não te acusa, Deus te recebe da maneira que você vier. Ele só quer o quê? O teu coração. E o teu coração tem que ter o quê? Arrependimento. Tem gente às vezes que culpa a Deus: por que isso aconteceu? Por que o que deixou de acontecer? É a igreja que me acusa. Hoje nós vemos muitas pessoas aí fazendo coisas erradas, envergonhando o nome da igreja, e termina muitos achando que é Deus que é o culpado. Não. O culpado somos nós, homens. Deus não lhe acusa de nada. Deus está disposto a lhe receber. Basta que você se arrependa e venha para Ele. Como eu acabei de dizer, Ele é um pai o quê? É um pai que te abraça. É um pai que te recebe. Mesmo não sendo compreendido na maioria das vezes. E hoje, meus irmãos, no Dia dos Pais, agradeça o pai que Deus te deu.
Se estiver distante dele, aproxime-se. E eu não falo somente da distância física. Muitas vezes a distância que nós temos dos nossos familiares, dos nossos filhos, é uma distância espiritual. É uma distância de sentimento. Quantos pais não estão em casa com seus filhos e não se falam? Pais que estão na mesma casa, vivem com seus filhos, sentam na mesma mesa, mas não trocam uma palavra no seu trivial. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quantos pais não conhecem a necessidade de seus filhos? Quantos pais não conhecem as dúvidas dos seus filhos? Quantos pais não conhecem o quê? As decisões dos seus filhos? Eu me lembro, pastor Cláudio pregando aqui sobre família, que ele tinha a operação pé na porta, né, pastor? Entrava no quarto do filho, o filho estava no computador, tira a mão. Aí você diz assim, mas o pastor é duro. Não, é a maneira que ele tem de amar seu filho. Às vezes existem atitudes duras de nossos pais, que lá na frente nós reconhecemos isso, que ele fazia isso por cuidado, fazia isso por amor. Talvez ele não recebeu, na época que ele era novo, também o amor como nós achamos que deve ser, né? Meu filhinho, vem cá, beija, abraço, né? Porque tem filho que fala isso, meu pai nunca me abraçou. Hoje eu vejo minha sogra falando bem assim, quando eu estou brigando com meus filhos lá, a Gemil está brigando com... Para que faz isso com a criança, né? Aí você olha assim, e quando era a minha vez? Que não tinha nem conversa, era... Lá em casa era assim, tinha uma mangueirinha azul que, quando pegava na costa... Mas era eu, né? Meu irmão Sidney ali era sempre mais manhoso. Até um tempo que eu aprendi a pular janela. Aí eu voltava depois de um tempo, já tinha passado a raiva. Mas aí teve alguém que teve a ideia de fechar a janela por onde eu entrava. Não vou dizer que era ele. E nesse dia foi difícil, foi tenso. Mas meus irmãos, continuando. Aproxime-se do seu pai. Pai, aproxime-se do seu filho. Tire um momento para conversar. Mas como nós falamos ontem, para que haja mudança na nossa casa, na nossa família, o primeiro a mudar temos que ser nós. Veja até a Georgiana ali, ela ouviu tanta palavra que ela está falando ali com o pai dela. Calma, Georgiana, depois do culto. Precisa ser agora, eu sei que foi impactante, né, já. Vai ver a Mariane, ela vai falar com o pai dela, mas depois do culto, né. Se aproximar, vai dar um abraço. Mas, meus irmãos, voltando a falar sério, se você tem uma distância do seu filho, ou se você tem uma distância do seu pai, eu não falo distância física, eu falo uma distância sentimental, uma distância espiritual, procure fechar essa brecha na sua vida. Procure tapar esse buraco que está entre vocês, fechar esse abismo. Se lembre, o maior exemplo que nós temos como pai é o nosso Deus, é o nosso Pai celestial. Olhe para Deus como Pai celestial, perfeito, justo e amoroso, pronto para nos receber de braços abertos, quando nós nos achegamos a Ele com toda a sinceridade e com todo o arrependimento. Então saiba que o Senhor, se você não tem um pai físico para você abraçar, saiba que nessa noite, no Dia dos Pais, o Senhor quer te abraçar. E quer apagar toda mágoa, quer apagar tudo aquilo que tem tirado você dos caminhos deles corretamente, tudo aquilo que tem te magoado, toda aquela ferida que ainda, quando é cutucada, ainda sangra. Saiba que o Senhor tem o mais para fazer na sua vida. Nessa noite, para encerrar esta pregação, eu gostaria que você ficasse de pé. Que nós pudéssemos orar, falar com o Senhor. Feche seus olhos, meu. Feche seus. Não se preocupe
com barulho, não se preocupe com nada. Saiba que tem pessoas cuidando da igreja, não se preocupe com nada. Faça agora uma linha direta. Feche uma linha direta com o Senhor. Esqueça os problemas, esqueça as acusações, esqueça tudo aquilo que está afligindo. Feche seus olhos e tenha uma linha direta com o Senhor. O Senhor quer falar contigo nessa noite. O Senhor está passando para sarar as feridas que ainda estão abertas, para cicatrizar aquilo que ainda incomoda, para trabalhar aqui na vida de cada um, para trabalhar na vida dos pais que estão criando seus filhos, mas que criaram ao abrir uma distância, para estar trabalhando na vida dos filhos que moram com seus pais, que convivem com seus pais, mas abriram uma distância. O Senhor, nessa noite, quer sarar tudo. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus soberano. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, na Tua presença, Senhor, para apresentar, Senhor, cada pai, Senhor, cada um que está aqui nesse dia, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Recebe, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, a oração e o pedido de cada um, Pai. Atende, Senhor, o clamor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, restaurando as alianças, Pai. Restaurando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Toda a distância que foi criada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Trabalha, Senhor, na vida dos pais. Trabalha, Senhor, na vida dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem nessa noite, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Vem nessa noite sobre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que aqueles que aqui entraram, Pai, para receber de Ti, possam sair daqui cheios, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Cheios da Tua unção, Pai. Cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Vem sarando, Pai. Vem fechando, Senhor, aquilo que está aberto e aquilo que está sangrando, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nessa noite, Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Não por merecimento, mas clamamos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que a palavra possa cair em terra fértil e possa frutificar e florescer em nome de Jesus.